Olá, vamos imaginar a cena: um processo contra o governo e vitória. Mas como é que se recebe esse dinheiro? Olha, pode acreditar, não é tão simples quanto um Pix. Existe todo um sistema por trás disso. E hoje a gente vai desvendar exatamente como ele funciona. Então, o processo foi ganho. O martelo bateu, a decisão é final. E agora? A gente fica esperando o dinheiro cair na conta, né? Bom, quando o devedor é o governo, a história é um pouquinho diferente. E essa diferença, ela tem nome e sobrenome. Pois é, diferente de cobrar uma dívida privada, não dá para simplesmente ligar lá para o governo e pedir o pagamento. Existe uma fila organizada, sabe? Um processo bem oficial que está previsto na nossa Constituição. E quem garante que essa fila ande do jeito certo é o Supremo Tribunal Federal, o STF. E no coração de todo esse sistema existe um documento com um nome bem particular. É ele que transforma a decisão de um juiz em uma ordem de pagamento oficial. Vamos conhecer o famoso Precatório. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. É tipo a nota promissória oficial do governo. É um documento que diz, sim, o governo deve esse valor e não dá mais para discutir isso. A dívida é real. É a garantia formal de que o pagamento vai ser feito. Mas aqui é que está o pulo do gato. Receber essa nota promissória não significa dinheiro na mão no dia seguinte. Existe uma agenda, um calendário oficial que o governo precisa seguir. E é justamente essa espera que levanta a grande questão que a gente vai responder hoje. Esse calendário oficial, ele tem um nome, é o chamado período de graça. Vamos entender como esse relógio funciona na prática. A regra do jogo é mais ou menos assim. Se um precatório é emitido até o dia 1º de julho de um ano, ele entra na lista de pagamentos do ano seguinte, e o governo tem até o final desse outro ano para pagar. Resumindo, a espera pode chegar a 1 ano e meio, ou até mais. E essa janela de tempo que está lá escrita na lei é o tal do período de graça. É como se a Constituição dissesse: ok, governo, você tem esse prazo aqui para organizar as contas e fazer o pagamento. Se pagar dentro dele, tá tudo certo. E aqui a gente chega no ponto principal, a grande dúvida que foi parar lá no STF. E o dinheiro que fica parado esse tempo todo? Não deveria render juros para compensar essa espera? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender a diferença entre duas coisas. De um lado, os juros de mora. Pensa neles como uma multa, uma punição pelo atraso. Do outro lado, a correção monetária. Isso não é um lucro, é só um ajuste para garantir que o dinheiro não perca valor para a inflação. Então, a questão que fica é, se a própria lei dá um prazo para o governo pagar, ele pode ser considerado atrasado se pagar dentro desse prazo? Faz sentido aplicar uma multa de atraso, os juros de mora, se tecnicamente não houve atraso nenhum? Pois bem, essa dúvida foi parar no STF, que bateu o martelo e criou uma regra definitiva, que vale para o Brasil inteiro. E a resposta veio na forma da Súmula Vinculante 17. Súmula vinculante, para quem não sabe, é tipo uma regra de ouro. Todo o judiciário e o governo precisam seguir. E ela diz, com todas as letras: não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos, ou seja, dentro do prazo, sem multa de atraso. Traduzindo do juridiquês para o português bem claro, se o governo usou a prazo que a própria lei deu para ele, ele não está atrasado. E ora, se não tem atraso, não tem por que ter multa. Simples assim. O raciocínio do STF foi uma linha reta, bem lógico. Pensa só, a própria Constituição define o prazo. Pagar dentro desse prazo não é quebrar a regra. E a multa dos juros de mora só existe para quem quebra a regra. A conclusão é óbvia. Se a regra não foi quebrada, não tem multa. Uma frase de um dos ministros do STF na época, o Sepúlveda Pertence, foi a chave para essa decisão. Ele disse: juros de mora envolvem inadimplência, ou seja, uma coisa está amarrada na outra. Se não tem inadimplência, não pode ter juro de mora. Ponto final. Então, para deixar tudo bem claro, durante o período de graça, o dinheiro não fica parado perdendo valor não, ele é corrigido pela inflação. O que não acontece é a aplicação daquela multa extra, os juros de mora. O valor é protegido, mas ele não rende uma penalidade. Certo, mas e se o governo pisar na bola? E se o tal período de graça acabar e nada do dinheiro aparecer? Ah, bom, aí o jogo vira completamente. No exato momento em que o prazo se esgota e o pagamento não foi feito, a proteção do período de graça desaparece.
A partir daquele dia, o governo deixa de estar dentro do prazo e passa a ser um devedor atrasado. E é aí que o relógio da multa, dos juros de mora, começa a correr. E um detalhe crucial, ele só conta dali para frente, não volta no tempo para cobrar o período anterior. Em outras palavras, a regra do STF funciona como um interruptor de luz. Pagou em dia, a luz da penalidade fica apagada, só existe a correção monetária. Atrasou, nem que seja por um único dia, aí a luz acende e o contador da multa começa a girar. No fim das contas, essa regra toda tenta criar um equilíbrio. Dá tempo para o governo se planejar, mas também proteger o dinheiro do cidadão e punir quando existe um atraso real. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Ter regras claras e previsíveis como essa, mesmo que envolvam uma certa espera, ajuda a gente a confiar mais nas nossas instituições? Fica aí a reflexão.